Então vamos lá, meninas? Hoje a gente vai fazer um cestinho com desenho, tá? Nesse cestinho aqui eu fiz um desenho de coração, é um cestinho quadrado, tá bom? Fiz um desenho de coração e um acabamento em ponto caranguejo, tá? Gente, avisos iniciais aqui. A live vai ficar gravada, durante uma semana vai ficar disponível para vocês, tá? Aproveitem porque essa aula é uma aula muito boa, porque eu vou ensinar para vocês a troca de cores, que é um método, uma técnica que eu ensino no meu curso, tá bom? Então aproveitem, vocês vão ter uma semana para assistir essa live, rever, e vocês vão conseguir aplicar essa técnica para outros formatos, quando você for fazer troca de cor em carreira também, tá? Então, vamos lá? Vocês vão precisar de 2 fios de uma espessura muito próxima. Aqui eu usei esse fio cinza e o branco, porque essa combinação eu consegui usar uma agulha 7, tá? Esses fios aqui são finos, eu usei uma agulha 7 com eles, ok? Agora, eu vou trabalhar com esses fios aqui. Esses fios são mais grossos, tá? Eu vou ter que usar uma agulha, pelo menos agulha 9, ok? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Esse fio laranja, gente, desculpa, minha garganta ainda não tá 100%. Vai dar uma falhadinha, mas é o preço que eu pago por morar numa cidade em que o clima é louco, né? Então, gente, esse fio laranja é um fio seco, tá? Um fio de algodão que não estica, tá bom? Então, eu vou usar esse fio laranja e esse fio branco, que também é grosso, ó, vasilha de lycra, tá bom? Então, você pode sim usar 2 fios que sejam de composição diferente, o tecido, a textura, tá? Isso não tem problema. Meninas, eu vou desativar agora os comentários aqui. Quem tiver dúvida durante a explicação, só mandar nesse balãozinho de perguntas que tem um sinal de interrogação. E aí eu recebo a notificação aqui e eu respondo vocês, tá bom? Então, vamos começar? A gente vai começar com o fio laranja, tá bom? Vamos fazer uma base em ponto baixo centrado. Vou fazer aqui, acredito que 3 carreiras só é suficiente, tá? Vou fazer o círculo mágico avançado, começando com a minha agulha por cima. Vou prender, girar e passar por esse fio que tá nos meus dedos. Agora eu vou puxar esse fio, ficar com 2 alcinhas da minha agulha. Vou soltar o círculo mágico, segurar essas 2 alcinhas aqui, tirar minha agulha e colocar minha agulha apontando pra fora. Laçar o fio do rolo e fechar o meu primeiro ponto. Aqui eu vou começar com 8 pontos, tá? Então, esse aqui já foi o primeiro, vou fazer mais 7. Esse início, pra quem ainda não sabe, pra quem tá começando e não conseguiu fazer o círculo mágico desse jeito, você pode fazer do seu jeito normal, tá? Só conta 8 pontos, ok? E aí você vê se dá certo pro seu fio. Se ficar muito largo, se ficar muito grande, né? Não fechar no centro, aí você diminui um ponto, e se não fechar aqui na extremidade, você desfaz o círculo mágico e faz de novo com um ponto a mais, tá? Aqui 8 pontos dá certo nesse fio, que tá no finzinho esse rolo, já usei ele. Então, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora eu vou fechar esse círculo mágico. Pronto. Ainda consigo fechar um pouquinho mais. Foi. Agora eu vou laçar essa alcinha aqui, só que eu vou ter que colocar antes a minha agulha por baixo dessa primeira correntinha. Agora eu ponho essa laçada na agulha, puxo pra trás. E só ajustar o tamanho dessa alcinha. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, como a gente vai fazer uma base em ponto baixo centrado, vou colocar minha agulha no centro desse primeiro ponto. Vou laçar o fio do rolo e puxar aqui pra frente. Essa alcinha de trás, cuidado para ela não escapar, tá? Se ela estiver saindo, se o seu fio for de lycra, principalmente, isso vai acontecer. Então, segura essa alcinha aqui, coloca ela no dedo, antes de puxar a alcinha, essa da frente, tá bom? Puxou a alcinha da frente, vai colocar a alcinha da frente, depois a de trás na agulha. Deixar elas na mesma altura e fechar esse primeiro ponto, ok? Agora eu vou fazer um ponto no mesmo lugar onde eu acabei de fazer o primeiro. E aí, para cada ponto da base, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, tá? Esse é o momento que a gente faz na segunda carreira.
E não tem mais segredo. Ó. 2 pontos para cada ponto de base, tá? Mas tem perguntas aqui. Gente, voltou a gravação? Vocês falaram que travou? Recebi mensagem aqui dizendo que travou. Eu vi aqui que tava vídeo pausado. Se vocês perderem alguma parte, não conseguirem entender porque tá travando, me manda aqui nas perguntas, tá? Mas eu vou ficar de olho na tela e sempre que eu ver que travou, eu paro um pouco o conteúdo e espero voltar, tá bom? Mas aqui não tem segredo, nessa segunda carreira são 2 pontos para cada ponto de base, tá? E o começo aqui, ele vai abrindo mesmo, não tem problema, ok? Depois é só você puxar essa ponta inicial aqui, ele fecha de novo. Opa, tem que ser no centro. Esse fio aqui é um tecido que parece um moletom, então ele desliza bastante na agulha e fica escapando. Ó, agora a gente vai para a terceira carreira. Na terceira carreira, depende da espessura do seu fio, então em alguns lugares você vai precisar fazer aumento duplo, que é um ponto duplo na base, em outros não precisa. Como você vai saber isso? Vou te mostrar aqui. Não tem como eu te dizer quantos pontos você vai colocar nessa carreira, tá? Isso vai depender do seu fio. Quando eu falei pra vocês que é pra segurar essa alcinha, eu fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei minha agulha aqui, eu seguro a alcinha, aí eu venho com o fio do rolo, tá? Cuidado pra não pegar o fio errado. E puxo pra frente, ok? Porque na hora que a gente puxa, costuma desfazer essa alcinha e ela vem pra frente. Então, só na hora de puxar, eu recomendo que vocês façam isso, tá? Como você vai ver se precisa fazer um aumento ou não? Imagina que você vai fazer um ponto aqui, agora, né? Que é o ponto de base seguinte. O ponto que você vai fazer vai ficar exatamente acima dele. Você tá vendo a distância que vai ficar entre esse ponto e o anterior? Vai ficar um buraquinho aqui. Então, significa que eu tenho que fazer um aumento antes de fazer o ponto seguinte. Ó. Agora, imagina se eu não tivesse esse ponto. Não ia ficar um espaço entre eles? Então, é assim que olhando, a gente vai vendo onde precisa fazer aumento ou não, tá? No próximo. Ó, não precisou. Mas aqui eu já preciso fazer um aumento. Aqui vai ficar um aqui. E preencher o espaço, ok? Vocês viram como é bem intuitivo? Depende da espessura do fio. Por isso que eu não falo pra vocês, na terceira carreira você vai ter que fazer um ponto simples e um duplo, um simples e um duplo. Não tem como eu te falar isso, porque se o seu fio afinar, você vai ter que fazer mais aumentos do que eu tô fazendo aqui, por exemplo. Talvez você precisasse fazer um aumento no ponto anterior e nesse também. E tudo bem, tá? Porque conforme o seu fio vai afinando ou vai engrossando, você faz uma quantidade de pontos. Por isso que no fio residual a gente tem os aumentos aleatórios. Isso aqui são os aumentos aleatórios, tá? É só você fazer aumento onde o fio precisa. E não necessariamente em cima de um ponto simples, tá? Se a gente fosse fazer 4 carreiras, vocês iam ver que muitas vezes os aumentos que eu faço estão em cima de aumentos da carreira anterior e não tem problema, tá? Mas aqui a gente vai fazer cestinho com 3 carreiras só, porque o nosso foco hoje é fazer o desenho na parede do cesto, sem gráfico, tá bom? Vocês sabem que eu não gosto de usar gráfico, então é um desenho da sua cabeça. Pensa numa coisa que você quer fazer, hoje no caso a gente vai fazer um desenho de coração. Então você pode começar fazendo um desenho igual esse que eu vou fazer hoje, de coração, mas você também pode começar a criar, tá? Começa a pensar no formato, a quantidade de pontos que você quer, se dá pra você fazer aumento, diminuição, né, nas carreiras. Aumento e diminuição que eu falo é isso, ó, aqui eu aumentei, depois eu diminuí.
quantas carreiras você tem que fazer e vai pensando nisso, tá? Aqui a ideia é vocês começarem a criar. Não quero ninguém preso no tutorial, não. Nem nos meus, eu tô aqui pra facilitar a vida de vocês e não pra prender. Quero que vocês venham aqui sempre pra buscar inspiração. Não pra copiar, tá? E eu tô amando ver as peças que vocês estão fazendo. Gente, o polvo, eu tô recebendo até hoje polvo. E eu amo ver como cada um de vocês fez diferente. Eu não vi nenhum igual ao meu. Nenhum. E entre vocês também eu não vi nenhum igual. Eu achei isso incrível, incrível. Que vocês estão fazendo, né? O que eu sempre peço aqui, que é criando. Ó, terminei aqui a terceira carreira. Vou fechar esse fiozinho aqui. Mas só vai ficar bem fechadinho quando eu esconder ele e prender essa ponta, né? Por enquanto, conforme eu for mexendo, ele vai abrindo. Então agora a gente vai cortar esse fio, tá? Como eu falo pra vocês, eu sempre meço 6 vezes o diâmetro. Isso aqui é uma vez o diâmetro, então, ó. 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Agora eu vou cortar. Vou começar a fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Primeiro eu vou puxar todo esse fio. Agora eu tenho que passar esse fio por baixo dessa correntinha, para poder simular essa correntinha final, tá? Então você vai puxar essa alça toda por aqui, e agora você volta com o fio por onde ele deveria passar para poder fechar essa correntinha, que é dentro da correntinha anterior, tá vendo? Que todos eles começam e terminam na correntinha anterior. Então você vai vir aqui por trás, colocar a agulha por baixo desses 2 fios aqui do verso do ponto, tá? Se você quiser pegar uma agulha menor também, ó, a minha tá ficando bem apertada pra passar aqui. Vou pegar uma bem fininha, só pra conseguir passar, e aí vou puxar esse fio. Ok? Agora eu vou puxar todo esse fio de novo. E prontinho. Simulei a última correntinha. Se precisar, você vem aqui, ajusta o tamanho dela, tá? Agora você vai colocar a agulha. Primeiro você pega esse fio, estica ele, esse que você acabou de puxar. Tá vendo que ele tá entre 2 correntinhas? Você vai colocar a sua agulha na correntinha anterior, essa de trás, tá? E vai puxar uma alcinha desse fio, ok? Agora eu vou colocar minha agulha por baixo da correntinha da frente. E puxar o fio de novo. Agora essa alcinha da frente vai dentro da alcinha de trás, e assim você segue fazendo. Coloca a agulha por baixo da correntinha seguinte, puxa uma alcinha e essa alcinha vai dentro da anterior. E assim você está fazendo o acabamento em ponto baixíssimo. Esse acabamento eu gosto de fazer porque ele deixa a parede do cesto mais estruturada e também retinha, porque vocês vão ver que quando a gente terminar, a gente vai ter uma carreira de correntinhas na lateral do cesto. E essa lateral vai servir como base para a gente poder subir as paredes do cesto. Quando o seu cesto está ficando abaulado, você consegue ver isso bem facilmente por conta dessa lateral. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui vai ser que vai ficar do lado do cesto. Então, a gente vai começar a parede do cesto retinha aqui, tá? E a gente não começa por fora, a gente começa nossa carreira de dentro, do ponto baixíssimo. Por isso que os pontos que eu faço, a largura que eles ficam, é o tamanho dessa correntinha, da largura dessa correntinha, que vai subir reto com essas correntinhas aqui da lateral, tá? Por isso eu gosto de fazer esse acabamento aqui antes de começar a subir o cesto, tá bom? A correntinha seguinte já é onde eu comecei o meu primeiro ponto baixíssimo. Então, essa aqui vai ser a última que eu vou fazer. Vou puxar todo esse fio, olha o quanto sobrou. Eu gosto que sobre só uma quantidade pequena, para eu poder fazer pelo menos os 2 pontos aqui na primeira carreira, antes de costurar essa emenda, tá? Ou conduzir. O que eu vou fazer agora? Simular uma correntinha de novo. Então, eu venho com a minha agulha por baixo dessa primeira correntinha, vou laçar o fio e puxar aqui para trás. Agora, eu vou puxar o meu fio para dentro,
porque eu vou começar a tecer por fora. Então, eu preciso que o meu fio venha daqui. Por isso, eu vou puxar o meu fio por dentro da correntinha anterior, mais pra dentro, tá? Vou laçar e puxar pra dentro, ok? Vai ficar meio estranho assim, parece ressaltado, mas isso aqui não vai dar diferença na sua peça, tá? Vai ficar retinho e depois você nem enxerga. O que você vai fazer agora? Colocar a agulha por baixo dessa correntinha completa. Você tá vendo que o seu fio tá passando só por um lado dessa alcinha? Só por uma alcinha dessa correntinha? Você vai colocar a agulha por baixo da correntinha toda. Então, desse jeito, tá? E agora você vai laçar esse fio e puxar ele pra frente. Ok? Deixa ele na altura de um ponto e você fechou o seu primeiro ponto nessa carreira. Agora, para cada correntinha que você tem aqui na base, você vai colocar a agulha por baixo da correntinha toda, tá? Puxar o fio lá de trás, deixar na mesma altura da correntinha que já tá na sua agulha e fechar um ponto, tá? Você vai fazer isso para cada correntinha que você tem aqui nessa primeira carreira. Agora eu vou costurar. Não vou conduzir o fio, não, porque tá muito no começo. Se tivesse mais pra frente, mais ou menos aqui, eu poderia até conduzir, mas agora tá muito no começo, eu vou costurar essa emenda, tá? Enquanto isso, eu vou abrir os comentários, me contem aqui o que vocês estão achando. Vocês já sabem fazer todas essas etapas que eu tô falando aqui? Sei que muitas de vocês já me acompanham há bastante tempo aqui, deve estar fácil pra vocês, né? Meninas, eu gosto de revisar de vez em quando como que faz o básico, porque eu sempre falo pra vocês, uma peça bem feita é quando você faz o básico bem feito, tá? Então, uma peça linda, maravilhosa, é quando você faz o básico bem feito. Então, se vocês souberem fazer esse passo a passo aqui, eu tenho certeza que a peça de vocês está ficando cada vez mais linda. E depois que passar essa parte básica aqui, a gente vai começar uma parte nova pra todo mundo, pelo menos pra quem não é minha aluna. Que algumas das minhas alunas já assistiram a aula, já viram como que faz a troca de cores. A Tati sabe fazer. A Tati já sabe fazer a troca de cores. As das meninas não chegaram nesse módulo ainda. Vou costurar aqui rapidinho, tá, gente? E eu falo pra vocês que quando eu costuro eu não consigo conversar. Então, podem mandar pergunta agora, que eu consigo ler aqui, mas já respondo. Gente, tá dando pra ver a live ou tá travado? Tá travando ainda? Eu não vi que travou mais. Tá tranquilo, né, Lô? Olha lá, a Lô tirou de letra. Lô tá arrasando. Vocês estão costurando o fio de vocês aí também? Se vocês cortaram, vocês devem estar costurando também. Opa. Último ponto já. Prontinho, vamos continuar agora. Essa primeira carreira, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a pensar aonde vai ficar o nosso desenho, tá? Eu quero que o meu desenho fique do lado oposto do fechamento. Então, como eu vou fazer um coração, o primeiro ponto dele é um só, né? Ó, é um só. Então, na primeira carreira, eu vou marcar um ponto do lado oposto do meu fechamento. Então, mais ou menos aqui, eu vou marcar um ponto aqui ou aqui, tá? Mas a gente vai fazer isso já já. Por enquanto, vamos tecendo os pontos aqui normalmente. Vocês perceberam que eu não troquei de agulha? Porque eu vou precisar fazer pontos mais apertados. Ó, tá chegando aqui. Preciso daquele suporte de fio, gente, pra ficar rodando. Sabe aquela base que deixa o fio parado e ele fica rodando? Deixa o fio parado e ele fica rodando, né? Mas vocês entenderam. Ó, vai ser mais ou menos aqui, tá? Então, eu venho aqui. Esse vai ser o meu último ponto
com fechamento em laranja, tá? O próximo, o fechamento desse ponto aqui tem que ser em laranja. E é aqui que a gente vai começar a pensar nessa troca de cores, porque é o seguinte, você sempre tem que pensar em qual vai ser a cor do ponto da carreira seguinte, tá? Para você poder refletir isso na carreira anterior. O planejamento... Travou o vídeo aqui, né? Voltou? Ó, o planejamento de como a gente vai fazer esse desenho começa sempre uma carreira antes de você fazer o ponto. Então, o que a gente vai fazer? O ponto seguinte, na carreira de cima, ele vai ser branco, tá? Então, nessa carreira, o fechamento desse ponto tem que ser em branco. Como que eu faço o fechamento? Eu já venho com a outra cor aqui. Opa. Já vou pegar aqui o branco. E agora eu vou fechar o ponto seguinte com branco. Então, eu tenho que já puxar essa alcinha, que vai ser do fechamento do próximo ponto. Vocês entenderam? Quando eu fecho um ponto, ó, vocês viram que eu fechei esse ponto e com a alcinha que eu fechei, já é a alcinha do fechamento do próximo ponto. Então, é por isso que eu começo também um ponto antes. Então, agora, ó, fechei esse ponto, né, com essa alcinha, e essa alcinha vai ser o fechamento do ponto seguinte. E por que ela tá sendo feita em branco? Porque na carreira seguinte, esse vai ser o primeiro ponto em branco do meu coração, tá? Então, eu vou puxar o fio laranja, tá? Porque esse ponto nessa carreira, ele ainda é laranja, mas na carreira seguinte, ele vai ser branco, tá bom? Essa pontinha eu deixo de lado. E agora, quando eu for puxar o laranja, tem que prestar sempre atenção em prender o fio que você acabou de usar. Então, eu acabei de usar o branco, eu vou prender ele aonde? Por baixo da minha agulha, né? E vou puxar o laranja. Estão vendo como eu prendi esse fio aqui no verso? Se eu não fizer isso, o meu fio vai ficar solto, tá? E agora o fechamento vai ser em que cor? Laranja. Só que eu tô trabalhando com fio branco, não tô? Então eu tenho que conduzir esse fio branco por dentro dos pontos. Então aqui eu vou trocar a ordem deles, vou colocar o branco aqui por dentro da correntinha, e agora eu vou fechar esse ponto com laranja. Você tá vendo que o branco ficou largo? Não tem problema, porque a alcinha dele ainda tá aqui. Não era pra ele estar largo desse jeito, mas é como tá solto aqui ainda, ele vai ficar meio sambando aqui no começo, tá? Agora a gente segue fazendo todos os pontos em laranja, só o primeiro que a gente marcou, porque na carreira seguinte ele vai ser branco, tá? E na carreira seguinte, a gente só tem esse ponto branco. A gente não tem mais nenhum outro, tá? Mas a gente já vai construir a terceira carreira quando a gente estiver aqui na segunda, tá bom? Então agora eu vou continuar fazendo esses pontos, conduzindo o fio branco por aqui. Como que eu vou conduzir? Vou colocar minha agulha por baixo dessa correntinha toda, puxar o fio laranja e o fio branco tem sempre que ficar em cima dessa correntinha, tá? Desse jeito aqui, ok? Então, eu vou fazendo pontos normais, só que com o fio branco aqui por dentro, tá bom? Então, aqui não tem segredo. Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Vocês estão vendo que o fio branco por aqui, ele tá aparecendo um pouquinho? Vem aqui e puxa ele. Você tem sempre que ajeitar o fio que tá sendo conduzido, porque às vezes a gente não ajeita e ele fica embolado em alguns cantos e fica aparecendo, sendo que era só puxar um pouquinho, tá? Então não esquece de, conforme você for fazendo os pontos, vai puxando, dá uma esticadinha no fio que tá sendo conduzido. Mas não puxa ele muito, principalmente se ele for de elástico, porque senão você pode tensionar e aí você vai começar a emborcar a sua peça, tá? Então, vamos lá. Deu para entender como que é o pensamento que a gente tem que ter quando tá fazendo desenho? Tem sempre que fazer essa carreira pensando na carreira seguinte, tá? Porque o fechamento de cada ponto tem que ser conforme o desenho que você vai fazer na próxima carreira. Ó, cheguei aqui no último ponto, vou fechar esse ponto e agora eu vou começar a carreira seguinte. O que que eu vou fazer? O meu fio que está sendo conduzido, né, que eu estou fazendo o desenho, ele vai lá para trás. Essa alcinha eu vou fechar normal com laranja, tá? Puxei. Essa alcinha vai ser a alcinha de trás do fechamento desse ponto. E vocês lembram que eu estou conduzindo o fio branco? Então agora o fio branco, ele vem por cima da correntinha de novo, tá? Ele já volta aqui pro lugarzinho dele, pra onde ele vai ficar durante toda essa carreira, tá? Então, ó, coloquei ele aqui. Agora eu venho com a agulha no centro do meu primeiro ponto, vou laçar o fio laranja aqui atrás e puxar ele pra frente. E agora eu coloco a alcinha de trás na minha correntinha também.
E quando eu fechar esse ponto, o fio branco tá sendo conduzido por aqui e não vai ficar aparente aqui no verso, tá? Então, fechei esse ponto com o fio branco escondido já, ok? Agora eu vou continuar fazendo pontos baixos centrados, tá? Tô trabalhando com ponto baixo centrado e lembra sempre de puxando o fio, ok? Estou só vendo e aprendendo, depois faço. Ai, perfeito, meninas! Perfeito, porque vocês tiram dúvida. Essa aula é uma aula um pouquinho mais complexa, mas eu espero que vocês consigam fazer até quem tá começando, tá? Sei que muitas de vocês são experientes, mas até quem tá começando vai conseguir fazer. Escolhi um desenho bem tranquilo, que é um coração. E por isso que eu tô fazendo numa peça redonda, né? Se eu fizesse na quadrada, que nem esse nosso modelo aqui, a gente ia ter que pensar na quantidade de pontos que a gente põe aqui, qual ia ser a distância em cada lado dele, né? Ele tá meio tortinho aqui porque eu tava mexendo. Mas olha que lindinho. Mas calma que uma hora a gente chega lá. Vamos aos poucos. Hoje eu quero que vocês entendam como que é feita a troca de cores, tá? Em desenho. E puxando o fio, ok? E o fio branco sempre aqui por cima das correntinhas, tá? Agora, a gente tem que pensar no seguinte. Na carreira, na próxima, né? Não nessa aqui, na próxima, na terceira carreira, qual vai ser a continuação do meu coração? Eu vou ter um ponto branco aqui e um ponto branco aqui. Então, o fechamento dessa correntinha tem que ser em branco, dessa também, porque eu vou ter um fio branco aqui na segunda carreira, um ponto, né? E dessa também. Então, na próxima carreira, eu tenho 3 pontos brancos. Qual vai ser o fechamento desse fio anterior? Branco. Então, agora, quando eu for fechar esse ponto, eu já tenho que mudar o fechamento, tá? Então, eu vou puxar o laranja. E como que eu vou fechar esse ponto? Com o branco. Mas para puxar o fio branco, o fio que eu vou puxar, ele sempre tem que estar lá atrás. Então, eu vou trazer o laranja pra frente, passar a minha agulha por baixo, né? Por baixo e puxar o laranja. Você só tem que dar um jeito de prender esse fio. E lembra sempre de prender do mesmo jeito, tá? Agora, você vai colocar a agulha aqui na base, né? No centro. Puxar um fio laranja. E fechar ele com branco. Isso mesmo, ó. Você vem e puxa com fio branco. Que lembra? Na próxima carreira nós vamos ter 3 pontos brancos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro tem que ser brancos. Esse ponto aqui já é branco, porque a base dele tá em branco, ok? Então, eu venho aqui, vou puxar o fio branco, só que lembra, tem que sempre que prender o fio anterior. Aqui eu não consigo mais prender passando ele por cima. Eu vou passar... ou passando ele por baixo, eu vou passar ele a agulha por cima dele. Nossa, me enrolei toda, mas vocês entenderam, né? E vou fechar esse fio em branco também, tá? Só que o meu fio branco tá na frente. O que eu vou usar tem sempre que tá atrás. Passei o laranja pra frente e puxei o branco. Ok? Deu pra entender como que a gente deixa a parte de trás do ponto com a mesma cor? É sempre pensando nesse ponto na carreira anterior, tá? Então, vamos lá. Esse coração aqui, a gente vai fazer ele com 6 carreiras, tá? Então, a gente já tá aqui na segunda. São 6 carreiras do cestinho todo, tá bom? Então, a gente vem aqui no centro desse ponto. A gente vai puxar qual fio? O laranja. Então, o branco tem que estar antes. O que a gente vai puxar tem sempre que estar lá atrás. Vou passar minha agulha por cima do fio branco e puxar o fio laranja. Puxei? Agora eu tenho que prender, tenho que fechar com o laranja. Só que o laranja tá na frente. Não. Passo o laranja lá pra trás, ok? Pronto, fiz um ponto branco e 2 laranjas. E cada um deles tá com o fundo na mesma cor. Que tal? O que vocês acharam dessa ideia? Vocês já fazem assim quando vocês vão fazer desenho no cesto de vocês? Vocês já preparam a base, né, que é o fechamento da correntinha na carreira anterior? Ou vocês só mudam a cor na hora que vai usar ela?
Por exemplo, aqui eu ia fazer um ponto branco, então só nessa carreira que eu usaria o branco. Na carreira anterior eu não tinha que fazer essa correntinha na parte de trás. Como que vocês fazem? Me contem aqui. Agora eu vou colocar esse fio branco aqui por cima das correntinhas e vou fazer todos os pontos em laranja, ok? Sempre puxando o fio aqui. Tem uma coisa bem importante. Algumas vezes isso não acontece, mas pode ser que aconteça com você. O que que é? Você tá vendo aqui atrás desse fio laranja que tem um branco? Se o seu fio tiver totalmente preenchido, ponto, isso não estiver aparecendo, tudo bem. Mas se estiver aparecendo, você vai ter que colocar a agulha no centro do ponto e a sua agulha por baixo do fio que está sendo conduzido aqui. Você tá vendo que tem um fio branco aqui atrás? Então, você tem que fazer o quê? Colocar a agulha no centro do ponto e por baixo desse fio. Porque quando você puxar o novo fio, ele vai esconder o fio branco que estava ali no meio, que estava no centro aparecendo. Então, se você estiver ficando com o fio branco, por exemplo, tá vendo aqui? É que o meu fio fica todo preenchido. Mas se tivesse um buraquinho aqui, eu ia começar a enxergar esse fio branco aqui dentro, que está sendo conduzido. Para eu não enxergar, eu coloco a minha agulha no centro do ponto e por baixo do fio que estava sendo conduzido, tá? Então, alguns de vocês, provável que tenham que fazer isso. O ponto fica um pouco mais longo, ó. Vocês podem perceber que aqui ele estava um pouquinho menor e aqui ele está mais para baixo, tá? Muda a altura. É pouca coisa, tá? Mas fica bem bonito o resultado. Quando você esconde bem bonitinho assim. Eu vou fazer todos assim agora, tá? Vou passar a agulha por baixo do fio que está sendo conduzido também. Vocês podem perceber, ó, quando eu puxo a minha laçada, tem o fio branco aqui em cima, tá vendo? E aí, quando eu fechar esse ponto, eu vou esconder que tinha um fio branco aqui, tá bom? Então, vamos lá. E os seus fios vão ficar embolando, porque você fica trocando na hora que você vai fechar um ponto e outro quando tá trocando as cores, tá? Então, os fios vão enrolando um no outro, isso é normal. Todo mundo conseguindo fazer? Tá tranquilo, gente? Ó, tá vendo que aqui a minha agulha saiu por cima do fio conduzido? Então, volta. E pronto. Último ponto dessa carreira. E eu vou puxar esse fio branco. E olha como o cesto tá ficando retinho. Estão vendo? Aqui na base que tá aparecendo essa ponta do fio aqui. Olha que lindinho que ele tá, gente. Que tal? O que vocês estão achando? Vamos lá, agora o fechamento é como eu falei pra vocês na carreira anterior, do mesmo jeito, tá? Vou colocar o meu fio que tá sendo conduzido pra trás, colocar a minha agulha por baixo dessa primeira correntinha, pegar essa alcinha, puxar pra trás e formar a alcinha do fechamento da parte de trás, né, do meu ponto. Agora eu coloco o fio que tá sendo conduzido no meio dessa correntinha que eu vou fechar, desse ponto, coloco minha agulha no centro do primeiro ponto. Vou puxar o fio laranja e puxar a correntinha da frente. Agora é só colocar a correntinha de trás na agulha também. Opa. E fechar esse ponto. E o fio branco já tá aqui. Ana, se tu visse a gambiarra que eu fiz pra troca de cores nas perninhas da minha Luluzinha, tu ia me matar. Não, Lúcia, não tem problema. Você não assistiu ainda o módulo de troca de cores. Fica tranquila. Você vai ver como sua vida vai mudar quando aquele módulo chegar. Mas é assim, gente. Quando a gente ainda não sabe, a gente fica batendo cabeça, né? A gente bate muita cabeça. Ai, que engraçado. Morro de rir com vocês. Ó, tô colocando a agulha no centro e por baixo do fio que tá sendo conduzido. Olha aqui. Tá vendo?
Oremos pro meu fio laranja não terminar antes de eu terminar essa peça. Que ele tá no finzinho já. Mas é que essa combinação fica muito linda e também eles têm a mesma espessura, eu não resisti. Tinha pouco fio, eu falei, não, vai dar, não é possível, tem que dar. E ainda usei o laranja de base, né? Ai, eu não penso, gente. É que eu fiz um cesto quadrado laranja e branco. As meninas assistiram a aula já. E é do módulo de base quadrada, Eu apliquei alça de couro e tudo mais. E aí eu fiquei com essa combinação na cabeça. E aí eu queria fazer e tô aqui, né? Vamos lá. A gente chegou aqui nessa parte onde a gente vai aumentar de novo o coração. Então, esse ponto aqui, na carreira seguinte, o fechamento dele vai ser em branco. Então, eu não posso fazer isso aqui, tá vendo? Que o fechamento desse meu ponto vai ficar em laranja, sendo que na carreira seguinte ele vai ser branco. O que que eu vou fazer? Vou tirar e vou fechar com o fio branco, tá? No começo vai ser assim, vocês vão olhar e falar, que cor que vai ser aqui? Para um pouco e pensa a cada ponto, tá? No começo a gente tem que pensar bastante para conseguir fazer isso. Depois fica mais automático, tá? Mas é prática. Então, ó, fechamento em branco. Agora eu vou puxar o fio laranja, porque esse ponto aqui ainda é laranja na base. Por que eu sei que ele é laranja? Porque a correntinha que tá aqui é laranja. Então, eu vou colocar minha agulha aqui no centro. Vou puxar o fio laranja agora. Só que você tá vendo que o meu branco tá na frente? Vou passar a agulha por cima do branco e puxar o laranja, tá? Puxei, estão na mesma altura. Agora eu vou fechar com que fio? Vou fechar com fio branco, tá? O branco tá lá atrás já, vou passar minha agulha por aqui. Como tá por cima, eu passo minha agulha por baixo, tá bom? E puxo o fio branco. É só você pensar que você tem que prender esse fio sempre, tá? Você sempre tem que estar com o fio preso. Agora eu vou fazer um ponto branco. O branco tem que estar lá atrás. E fechei. O próximo é branco e o seguinte também. Então, eu vou só conduzindo esse fio laranja aqui por dentro. E é por dentro e não por trás, tá? Porque as pessoas erram isso. Que elas colocam o fio que está sendo conduzido aqui por trás. Não, ele tem que ficar no meio, tá? Aqui em cima da correntinha. E aqui também vai ser branco. E o fechamento do próximo ponto é branco também, porque a gente está aumentando. Mas eu já vou puxar esse ponto no laranja. Então, o laranja vem pra trás, passo a minha agulha por cima. Você tá vendo que eu tô prendendo quando eu passo a agulha por cima? Que eu tô prendendo esse fio que tá saindo daqui, ok? E agora eu vou fechar com laranja. Mas o laranja tem que estar lá atrás. Todo fio que eu vou fechar, ele tem que estar na parte de trás, tá? Parte de trás que eu digo que eu tenho 2 fios, então o que eu vou usar, ele tem que estar atrás desse aqui, que eu tô conduzindo, tá bom? Então, ó, como ficou essa carreira, tá? É assim que você vai deixando, tá vendo? O acabamento, a parte de trás dos pontos com a mesma cor em que você tá tecendo ele, ok? Tá todo mundo entendendo, gente? Tá tranquilo? Então, agora a gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado em laranja. Vamos terminar mais essa carreira. E o fio aqui por cima. E o fio branco, você tá vendo que ele tá aparecendo um pouco? Ó, só vou dar uma esticadinha nele. Pronto, tá? Só você acomodar ele por dentro desses pontos que ele some, tá? Olha como que tá a nossa peça até agora. Pronto, cheguei aqui no final. Fechamento, mesma coisa, ó, fio branco lá pra trás. Vou puxar essa alcinha. Tá muito grande, tá vendo? Vou ajustar ela. Prontinho. Fio branco
por aqui, por cima das correntinhas e minha agulha no centro do primeiro ponto. E presta atenção, porque aqui atrás, toda vez no fechamento, você vai ter esse fio extra, tá vendo? Tem um fio a mais aqui, não tem um fio só que nem os outros aqui, tem um a mais aqui embaixo. Sua agulha tem que passar por baixo desse fio também, tá? De todos os fios que tiverem aqui na horizontal desse ponto, sua agulha tem que passar por baixo. E aí aqui embaixo da sua agulha, você só vai ter as duas perninhas do ponto, tá? É só isso que você tem que enxergar, tem que ficar desse jeito a sua agulha. Porque senão vai ficar uma cicatriz aqui na parte de dentro, nesse fechamento, vai ficar muito marcado, tá bom? Então agora, lacei esse fio, puxei aqui pra frente, ok? Essa minha alcinha já tá sumindo. Alcinha da frente, alcinha de trás. Vou ajustar aqui a da frente, que ficou grande, pronto. Fechei, ok? Dá pra puxar ainda um pouquinho esse fio, se ele estiver aparecendo aqui. E agora, vamos lá até chegar no desenho de novo. Estão vendo como que é tranquilo? A gente só tem que pensar na carreira seguinte. Ó. Vai puxando. Meus fios estão se embolando todos aqui. Opa. Quando eu coloco aqui, deixa eu tomar uma água. Minha garganta já tá falhando de novo. Quando eu coloco minha agulha aqui no centro do ponto, muitas vezes ela vai dentro do fio que está sendo conduzido, porque esse meu fio aqui é elástico. Pode ser que aconteça com você também, tá? Agora, já chegamos aqui, ó, antes do ponto que tá em laranja, que é o último ponto laranja antes do desenho. Na carreira seguinte, ele vai ser o quê? Branco, tá? Então, o fechamento dele em branco, ok? Vou ajustar esse ponto que eu acabei de fazer. Agora, eu vou puxar esse ponto em laranja. Eu vou fechar ele em branco, tá? Então, eu venho por aqui, o laranja estava na frente, fechei. Agora, esses pontos aqui, todos eu vou fazer em branco, tá bom? E meu fio laranja vem aqui pra frente, pra eu poder conduzir ele. Esse meu fio branco, ele é muito elástico, então, tem que tomar bastante cuidado e não tensionar esse fio. Senão minha peça vai ficar toda torta. E o fio laranja aqui por cima, tá? Ó. Eu falei pra vocês que o fio, ele vai apertando, ó. E assim eu vou fazendo, tá? Esse aqui vai ser o último ponto total laranja. E do mesmo jeito que eu tenho que colocar minha agulha por baixo do fio que tá sendo conduzido, quando eu tô trabalhando no laranja, eu tenho que fazer isso no branco também. Porque senão, olha como fica aqui, tá vendo? Aqui atrás que tem um fundinho laranja, se eu não colocar minha agulha por baixo desse fio, vai ficar aparecendo. Ó, agora não aparece mais, tá bom? Então, eu vou fechar em branco e aqui, esse é meu último ponto, branco. E eu vou deixar essa próxima alcinha branca, porque lembra que aqui eu aumentei também, né? Eu fiz um a mais, aqui também eu vou aumentar. Mas esse meu ponto já é laranja. Então, laranja vai lá pra trás, puxei e vou fechar esse ponto. Só que eu já tenho que conduzir o branco. Tá? Então, é assim que vai ficar quando a gente terminar essa terceira carreira em branco, tá? Vamos para a próxima carreira.
Olha como tá tudo embolado o fio aqui. Às vezes girar o cesto é mais fácil do que... Nossa, eu odeio quando a agulha cai na mesa. Essa agulha de metal faz um barulho muito alto. Não sei vocês, mas eu me incomodo com barulhos assim. Só ajeitando. Olha pra vocês verem como ele tá ficando reto, tá? Ele tá certinho. Esse espaço aqui é porque o fio ele estica muito, tá? E eu deixei um pouquinho mais largo, mas não tem problema. Na próxima carreira isso aqui vai sumir, esse espaço, esse buraquinho, tá bom? Mas no geral ele tá todo fechadinho, tá vendo? Então vamos lá terminar essa carreira. Lembra sempre de puxar o fio que está sendo conduzido antes do fechamento da carreira, tá? Que depois que você fechar, se você ver que errou na carreira anterior, vai ter que desfazer tudo. E aqui, se tiver uma parte branca aparecendo, é só você puxar o fio e pronto. Puxei aqui, vou ajustar o tamanho da salsinha. No centro. O fio branco vem pra frente e agora eu puxo o fio laranja. Vou colocar a alcinha de trás aqui na agulha. E fechar esse ponto. Ok? Vamos lá, então, para mais uma carreira. Por isso que eu quis fazer um cesto pequeno. Porque ficar dando essas carreiras para poder subir o desenho, fica mais rápido, né? Senão ia ser uma parte muito cansativa se fosse uma peça grande. Cansativa que eu digo no sentido de repetitiva, né? Uma coisa que vocês já sabem fazer. E agora, vocês lembram que toda carreira eu tô aumentando, né? Eu tô aumentando um ponto a mais em cada lado. Nessa carreira eu não vou aumentar, tá? Aqui eu vou manter a mesma quantidade de pontos em branco, ok? Então, esse ponto aqui, ele vai ser branco na carreira seguinte também. Então, eu não vou fazer esse fechamento aqui em branco, vai ser laranja. E o fechamento desse ponto vai ser em branco, tá? E ó. Ok? Agora eu venho com ponto branco aqui. E todos vão ser em branco. E o fio laranja eu vou conduzir já. Ok? Todos os fios aqui, os pontos da carreira seguinte vão ser em branco nessa posição também, tá? Vocês podem ver no meu outro cestinho que eu fiz 2 carreiras do mesmo tamanho, tá? Esse aqui eu tô fazendo uma a mais, mas é porque, como é redondo, eu posso aumentar um pouco o desenho. No cesto quadrado eu fiquei um pouco limitada, porque senão não ficava proporcional, né? Ficava um muito maior do que o outro. Não dava certo no quadrado. Aqui no redondo eu não preciso me preocupar com isso. O tamanho que eu fizer vai dar certo porque é redondo, né? E esse aqui vai ser o último laranja que eu vou fazer, o último branco. Agora eu vou fechar em laranja. Então, o meu branco vem pra frente e eu puxo o fio laranja, ok? Então, na próxima carreira, todos os pontos vão ser brancos nessa posição também, tá? E agora, como eu vou fazer todos em laranja, o branco vem pra frente, que eu vou conduzir. Pronto. Façam suas apostas. Vocês acham que o fio vai dar?
Gente, o desenho em si não importa. O que importa é vocês entenderem como faz essa técnica para deixar a parte de trás do ponto com a mesma cor do ponto que você vai fazer, tá? Então, se vocês entenderam a ideia de como fazer esse fechamento na carreira anterior e como pensar em quando você tem que aumentar aumentar ou diminuir a quantidade de pontos na carreira seguinte, perfeito. Vocês já entenderam como fazer desenho no cesto de vocês, tá? E eu terminar o meu aqui é só um detalhe para vocês verem como vai ficar. Mas se vocês entenderam isso, tá perfeito. Último ponto. Fechamento agora. Vou ajustar essa alcinha. Puxar o fio branco aqui pra frente. Colocar minha agulha no centro do primeiro ponto. Laçar esse fio aqui atrás. Opa. E colocar a alcinha de trás na minha agulha. Com o fio branco entre elas, tá? E agora, começa uma nova carreira. E lembra que desde o início, você já tem o fio branco sendo conduzido. Então, você já tem que colocar a agulha aqui no centro, por baixo desse fio conduzido, tá vendo? Para todos os pontos, tá? Ó, cheguei aqui, esse ponto na base, ele vai ser branco. Só que na carreira seguinte, ele vai ser laranja, porque eu já tô diminuindo, tá? Então, eu vou puxar o laranja, vou fechar em laranja, tá? E agora eu vou puxar um branco. Vocês entenderam? Por que eu fechei em laranja? Ok? E agora vamos pensar, como que eu vou diminuir isso aqui? Todos os pontos aqui vão ser do mesmo tamanho. Então, imagine que a gente tem mais uma carreira, né, aqui em cima desse mesmo tamanho. Como que a gente vai diminuir? Temos 7 pontos. Eu posso fazer 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro. E fazer a diminuição na lateral e no meio. O que vocês acham? Fica legal, né? Vamos fazer assim, então? Então, vai ser essa carreira e mais uma, tá? O que a gente vai fazer? Esse primeiro ponto, ele vai ser branco com fechamento em laranja. Esses dois seguintes vão ser branco com fechamento em branco. Porque na carreira de cima, eu vou deixar 2 pontos brancos aqui para fazer aquele redondinho do coração, tá? Então, esses 2 pontos aqui vão ser com fechamento em branco. Esse aqui só que vai ser o laranja, que é o que já tá aqui na minha agulha. Então, eu venho aqui com branco. Fechei. Agora, esses dois eu vou fazer em branco. Todo, tá? O ponto e o fechamento. Ó, 1. E no segundo, eu já vou fechar com laranja, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque esse meu ponto do meio vai ser um ponto laranja. Aqui, ok? Depois eu venho com mais 2 brancos. Então, aqui vai ser branco na base. E branco no fechamento. Esse aqui também. Branco, vou puxar agora. O branco tem que estar lá atrás, vocês lembram? Branco. E vou fechar em branco. O seguinte também. Opa! Gente, aqui, essa carreira é tudo em branco. É só os fechamentos que mudam, tá? Então, ó, aqui nesse fechamento, que é laranja, ok? Mas os pontos são todos brancos. Então, vem aqui, puxa o branco, ok? E fecha em branco. Fecha em branco esse? Fecha em branco. Porque o fechamento dele já é para os próximos 2 pontos, tá? Estão vendo? Até eu aqui, eu tô fazendo e me confundi. Então, prestem bastante atenção.
Que a gente sempre tá pensando mais à frente, né? E o fechamento desse vai ser em laranja, tá? Só que o laranja tem que estar lá atrás, ok? Vocês entenderam? Na carreira seguinte, eu vou ter esse desenho aqui nos pontos, tá? Ah, acabei de ver que ficaria legal se eu fizesse só 3 pontos, né? 3 pontos aqui, 3 pontos aqui e deixasse um no meio. O que vocês acham? Fica melhor assim? Fiquei em dúvida agora. Vamos continuar assim. Mas eu acho que ficaria muito bonito também se eu fizesse 3 pontos brancos, 3 brancos e um laranja no meio. Fica melhor, né? Vamos fazer assim? Gente, quando eu tô criando alguma peça, eu faço isso aqui o tempo todo, tá? Fazer e desmanchar. Quando eu falo pro Jean, Jean, tô terminando. Nossa, ainda tem 1000 revisões pra fazer. Jean, você já tá avisado, tá? Eu gosto de ficar inventando o tempo todo, socorro. Ó, o fechamento vai ser em branco. Eu acabei de mudar aqui como que eu vou fazer. Então, ó, esse primeiro aqui, esses 3 vão ser brancos, tá? Então, eu vou fazer ele todo em branco. Vão ser 3 em branco total. 2. E esse terceiro, o fechamento dele vai ser em laranja. Por quê? Porque o ponto do meio é que eu vou fazer laranja, tá bom? Mas aqui na base ele é branco. E depois vai continuar 3 pontos brancos, ok? 2. Fechamento em laranja, tá? Porque a gente já vai estar fazendo... Opa, isso aqui não é laranja. Prontinho. Então, vai ficar assim o nosso coração, tá? Decidi agora, o que vocês acham? Ficou melhor? O Jean falando que descobriu agora. Poxa, o Jean tava assistindo. Ah, mas eu sempre falo, tô terminando, e eu ainda tô ajeitando 1000 coisas, gente. Porque assim, no meio do processo, eu tava terminando. Aí eu vi que eu poderia ajeitar. Aí eu desfaço tudo e venho fazendo de novo. Eu não tenho preguiça de desfazer. Fui pega. Ai, mordível. Vocês são assim também? Vocês ficam mexendo na peça enquanto vocês estão fazendo? Porque eu começo com uma ideia e termino com outra. É sempre assim. Eu sempre quero fazer alguma coisa, aí no meio eu descubro outras formas, outros jeitos. E vai ficando cada vez melhor e eu vou gostando. Eu gosto disso. Ó como tá ficando. Então na próxima carreira a gente vai ter esses 3 pontos aqui e esse vai ser o laranja, tá? Vai ser a nossa última carreira já. Vocês viram que não tem segredo, né? É bem tranquilo de fazer. Depois que você entende... Vamos lá para nossa última carreira. Oremos para que o fio dê. Agora, para cá. Agulha no centro do primeiro ponto. E puxei a alcinha. Vou colocar a alcinha de trás na agulha. E pronto, vamos lá. Deixa eu só desenrolar esse fio aqui, que já tá o caos. De vocês tá enrolando aí também? Deve tá, vocês estão fazendo troca de cor, tá enrolando tudo. Pronto, desenrolei. Gente, é muito mais fácil rodar o cesto do que ficar rodando 2 rolos de fio. Ainda mais que meu laranja tá acabando, então tá só um pedacinho. Aí fica ruim de ficar puxando o fio, né? Ó. Meu fio já tá fino aqui, olhem isso. Tá vendo? Ele já afinou bastante. Mas vamos lá, que isso não vai atrapalhar, não. Fazendo pontos mais largos aqui. E agora eu vou usar bastante o branco também. Vou fazer 6 pontos em branco, né?
E agora eu vou fechar em laranja, tá? Porque a parte final de todos os meus pontos vai ser em laranja. Ou você pode fazer em branco também, se você quiser que o fechamento desse ponto lá em cima seja em branco, só você fazer isso agora, tá? Eu vou fazer tudo em laranja mesmo. Então, vou fechar em laranja e agora eu vou puxar o branco. Porque na base ele é branco, né? Puxei o branco e vou fechar com laranja. Todos eu vou fazer isso. Opa! Muita calma nessa hora. Agora eu puxo o branco e fecho com laranja. Puxei o branco. Opa, esse aqui tem que estar por baixo. Isso. E agora o laranja. E aqui eu tenho um laranja. Então, meu fio branco vem pra frente, passo minha agulha por cima dele e puxei. Vou fechar com laranja também, tá? Só que o laranja tem que estar lá atrás. Vocês entenderam? Como que ficou? Dava até pra gente fazer uma carreira a mais e colocar só 2 pontos brancos aqui, né? Dá pra brincar bastante com essa ideia. Ó como que ficou. Tem várias possibilidades, depende do diâmetro que você tá fazendo também, né? O seu cesto. Se você tá fazendo ele maior, se tá fazendo menorzinho. Fechamento em laranja. Então, eu venho com laranja, ó, que tá por trás. Vou puxar aqui. Gente, se eu disser pra vocês que meu fio vai dar justo pra fazer essa peça. Puxo em branco. E fecho com laranja. Puxo em branco. E fecho aqui com laranja. Olha como ficou o nosso desenho. Tá? E eu quero que vocês prestem atenção no detalhe por trás de cada ponto branco, tá? Por trás de cada ponto branco, eu tenho um fio branco, ok? Você não vê fio laranja por trás do branco. E é essa a ideia da troca de cores, tá? Vou terminar aqui essa peça. Se eu terminar com laranja agora... Se eu fosse fazer acabamento, eu ia ter que fazer em branco, que o meu laranja não vai dar. E aí, meninas, vocês fizeram o desenho no cesto de vocês? Quem tava fazendo junto comigo, conseguiu? Quero saber se deu tudo certo aí. Prontinho. Não tenho mais fio suficiente pra fazer acabamento. Só tenho esse restinho aqui. Dá pra fazer um acabamento em ponto baixíssimo. Deixa eu ver se eu consigo fazer. E esse fio branco agora é só você esconder essa pontinha. Vou tentar fazer um acabamento ponto baixíssimo aqui, vamos ver se vai dar. Quero saber se deu certo de vocês, hein? Vocês conseguiram fazer? Um nozinho aqui na ponta. Vou abrir os comentários aqui, me falem, deu certo o cesto de vocês, quem tava fazendo aí comigo? E agora, ó, minha agulha vem por baixo desse fio aqui, no verso. Tem um nó aqui também, ó. Esse nó tem que costurar, tá? Vamos fazer o acabamento, ó. É o mesmo que a gente fez antes de começar a subir a parede do cesto.
de puxar as duas alcinhas e colocar uma dentro da outra, tá? No outro cestinho, eu fiz um acabamento em ponto caranguejo. Esse aqui não vai dar pra fazer porque eu não tenho fio suficiente, mas ficaria super bonito também. E ó, deixa eu dar só uma ajeitada aqui no cesto pra vocês verem como que ele ficou. Você desmanchou, Lu, o que aconteceu? Ó. Vocês viram como ele ficou retinho? Ficou direitinho? Gente, olha isso. O nozinho ficou bem aqui, ó. Lu, o que aconteceu que você desmanchou? Foi o fio? Reclamando do fio, ainda sobrou fio, olha isso. Me perdi no branco pra frente, laranja pra trás. Quase me atei. Gente, vocês viram que eu tava quase me atando aqui, né? Não é difícil. Quando você entende como tem que trocar, vai ficando intuitivo com o tempo, tá? Não se desesperem. Eita, que eu cortei o fio pequeno demais. Tô conversando e rindo com vocês aqui, eu não vi. Vou ter que costurar a ponta desse fio. Ficou bem pequenininha. Mas, olha isso aqui, gente. Ó o nozinho, onde é que ficou? Esse bendito nozinho. Essa aqui é outra parte que tinha que cortar e costurar, né? Esse nozinho que tinha aqui. Mas eu quero que vocês vejam o resultado final. Quero que vocês vejam como que ficou a peça no geral. Então, ó, como ela ficou retinha, tá vendo? Que eu falei pra vocês que ela sobe reta quando a gente faz o acabamento em ponto baixíssimo. Então, esse foi o resultado da nossa aula de hoje, da nossa live, dessa troca de cores. Se você quiser continuar, eu ainda continuaria aqui, eu ainda faria 2 pontos brancos na carreira de cima pra diminuir um aqui, né? E continuar a parte reta. Então, eu faria mais 2 pontos brancos, ou aqui na extremidade, ou aqui, tá? Então, fica a critério de vocês, como vocês querem fazer o desenho. Pensa num desenho bem bonito, mistura cores que você tem, tá? Fios finos, fios grossos, não importa, ele só tem que ser de uma espessura bem próxima, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Menina, quando vocês fizerem o desenho no cesto de vocês, me mandem. Eu quero muito ver. Porque a Lu falou que já tá quase se atou no laranja pra frente e branco pra trás. Quero saber se vocês entenderam, tá? Qual fio residual você gosta de trabalhar? Como é? Comprei fio residual, você gosta de trabalhar com ele? Esse fio é residual, tá? Os fios que eu trabalho são praticamente todos residuais. E os que são premium são fios que eu cortei. Então, eu nunca comprei fio premium, eu só trabalho com fio residual. Eu adoro. Sim, a live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada durante uma semana aqui no Instagram e também no YouTube. Quem quiser, essa aula vai estar disponível lá no YouTube amanhã, tá bom? Pra quem não é inscrito no meu canal no YouTube, já vai lá. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quando vocês fizerem, me mostrem, tá? Tô muito ansiosa pra ver a peça de vocês.